Pessoal, aqui é o professor Vitor. Vamos continuar nosso conteúdo falando agora sobre um outro tipo de autômatos, os autômatos finitos não determinísticos. Bom, como sempre, mostrar aqui a nossa bibliografia. Então, a leitura que eu recomendo para esse conteúdo é a seção 2.3 do nosso livro-texto, até essa parte, o item 2.3.4. Então, essa leitura aí diz respeito exatamente a essa aula de hoje, esse vídeo de hoje. Bom, então, para começar o nosso conteúdo, deixa eu dar um exemplo do que seria esse tal desse autômato finito não determinístico, né? Então, nas nossas primeiras aulas, a gente tratou do modelo de autômatos conhecido como autômato finito determinístico. Então, determinístico é uma palavra que diz respeito à questão das transições, né? Então, um autômato finito determinístico, em um autômato finito determinístico, a FD a gente chama, é um estado associado a um símbolo do alfabeto te leva a um único estado resultado, tá bom? Então, no autômato finito não determinístico acontece uma coisa diferente, e aí eu queria dar um exemplo de uma situação que pode ser modelada por um autômato finito não determinístico, e a gente vai entender direitinho de onde é que vem esse termo aí não determinístico. Bom, então a situação que eu quero, o exemplo que eu quero trazer aqui é o exemplo de um tabuleiro. Tabuleiro 3x3, tabuleiro bem simples, em que as casas estão numeradas de 1 a 9 e, se você perceber, elas têm cores alternadas, né? Então, tem casas com cores pretas e casas com cores vermelhas. As ímpares têm cor preta e as pares têm cor vermelha. Bom, então os estados são as casas. O alfabeto é formado somente por duas letras, a letra V e a letra P. A letra V representa o movimento para uma casa vermelha e a letra P representa o movimento para uma casa preta adjacente. O estado inicial do autômato é 1 e o estado final é 9. Na verdade, as transições representam percorrer o tabuleiro. Então, quando eu digo que o estado inicial é 1, é como se você estivesse na casa de número 1, com a peça lá na casa de número 1, e cada vez que você movimenta para uma casa adjacente, aquilo ali foi uma transição. Então, se eu estou na casa de número 1 passo para a casa número 2, então ali ocorreu uma transição. Se eu estou na casa de número 1 e vou para a casa número 5, ali também ocorreu uma transição. Eu posso ir para a casa tanto da direita, da esquerda, cima e baixo, como eu posso ir na diagonal, para cima ou para baixo também. Bom, então, dada essa definição, algumas coisas curiosas a gente começa a perceber. Então, por exemplo, se eu estou na casa de número 1 e acionar uma transição vermelha, você percebe que, veja que as transições, como eu tinha dito, são vermelho ou preto, né? Então, se eu estou numa casa, acionar a transição vermelha, eu vou para uma casa vermelha que está adjacente. Se eu estou numa casa e aciono a transição preta, eu vou para uma casa preta adjacente. Então, se eu estou na casa de número 1, que é a inicial, e aciono uma transição vermelha, então veja que eu tenho como possibilidade ir para a casa de número 2 ou para a casa de número 4. E aí a gente já começa a entender a razão por que a gente chama esse autômato de não determinístico. Exatamente por isso. Então, se eu estou no estado e aciono uma transição, eu posso eventualmente ir para mais de um estado. Então, não obrigatoriamente, se eu estou na casa número 1 e aciono a transição vermelha, eu sou obrigado a ir, por exemplo, para a casa número 2. Se eu quiser, eu posso ir para a casa número 4. E aí começa a se entender a razão de se chamar o autômato de não determinístico. Se eu estou na casa número 1, agora acompanhando aqui a minha tabelinha, né? Se eu estou aqui na casa número 1 e aciono a transição 5, eu aciono a transição preta, eu vou para a casa número 5. Obrigatoriamente, se eu estou na 1 e preto, 1 e preto me leva só ao 5, não tem outra possibilidade. Bom, se eu estou aqui na 2 com o vermelho, e aí é só acompanhar aí olhando para o tabuleiro e você vai perceber que essa tabela ela representa exatamente as transições, né? Então, se eu estou na casa número 2, transição vermelha, ou eu vou para 4 ou para 6. 2, transição preta, ou eu vou para 1, ou a 3, ou a 5. 3, transição vermelha, ou eu vou para 2 ou para 6. Né? Então, 3, transição preta, ou eu tenho que ir para 5. 4, transição vermelha, 2 ou 8. 4, transição preta, 1, 5 ou 7. 5, transição vermelha, estou aqui bem no meio, né? Então, posso ir para 2, 4, 6 ou 8, tenho muitas possibilidades. 5, transição preta, 1, 3, 7, 9. 6, transição vermelha, 2 ou 8. 6 com preto, 3, 5 ou 9. 7 com vermelha, 4 ou 8. 7 com preta, 5. 8 com vermelha, 4 ou 6. 8 com preto,
5, 7, 9, 9 com vermelha de 6 ou 8 e 9 com preta, transição 5. Então essa é a minha tabela de transição, e você vê que, portanto, para cada transição eu posso ter possibilidade de mais de um estado. Tem situações em que eu tenho 4 estados aqui, né? Então 5 com vermelho, por exemplo, me dá a possibilidade de ir para 4 estados. Bom, isso quer dizer que, dado uma string, eu tenho agora uma infinidade de possibilidades de caminhar por esse autômato. Então, por exemplo, a string VPP, eu estou no estado inicial 1, aciono a transição vermelha, eu já tenho aí duas possibilidades. Ou eu vou para 2 ou vou para 4. Cada uma delas me leva também a outras possibilidades. Se eu estou na 2, por exemplo, e aciono a transição preta, eu posso ir para 3 ou para 5. Para 1, para 3 ou para 5. E se eu estou na 4 e aciono a transição preta, eu posso ir para 1, para 5 ou para 7. Então olha só como eu tenho aqui uma árvore de possibilidades agora, né? E se eu estou em qualquer uma dessas 4 casas, né, e aciono a transição preta, que é a última, se eu estou na casa 1, eu tenho que ir para 5, mas se eu estou na casa 3, também tenho que ir para 5. Se eu estou na casa 5, eu posso ir para 3, 7 ou 9 ou 1. E se eu estou na casa 7, eu também tenho que ir para 5. Então você vê que agora eu tenho uma árvore de possibilidades. Então, eu saindo do estado inicial 1, caminhando por essa string VPP, eu posso chegar numa dessas 5 possibilidades. 5, 1, 3, 7, 9. Então você vê que eu tenho posso ter situações em que eu tenho realmente muitas possibilidades. Ora, como o estado 9 é o estado aceito, considerado aceito, então essa string ela é aceita, porque ela possui pelo menos um caminho que me leva a um estado aceito. Apesar de existir outros caminhos que não levam, eu considero que o UFN, a string é aceita pelo UFN quando há pelo menos um caminho que leva ao estado aceito. Bom, então só dando aqui algumas definições. Um autômato finito não determinístico, a gente vai chamar de AFN, o FD para o determinístico e o FN para o não determinístico, admite diversos estados simultaneamente nesse sentido, né? A partir de um estado eu posso, dado uma transição, ir para mais de um estado. Exatamente isso que eu falei agora, né? Transições de um estado para um símbolo de entrada pode levar a vários estados. Essa é a principal característica de um FN. Começa um estado inicial, assim como um FD, e uma string é aceita se essa sequência de escolhas da string te leva a um estado final. Ainda que leve a outros estados, se levar a um estado final, a string é aceita. Bom, os conjuntos são os mesmos. O Q para o conjunto de estados, o sigma para o alfabeto, o delta para a função de transição, Q0 representa o estado inicial e o F representa os estados finais. Então a notação é a mesma, a diferença é só na função de transição, que agora um par estado-transição pode te levar a um conjunto de estados, não somente a um estado. Tá bom? Então é isso que eu vou mostrar nesse próximo slide. No FD, o delta de QA, então dado um estado que transição A, produz um valor só. Então, por exemplo, o exemplo do porteiro robô, né? Era um FD. Então lá no exemplo, o delta de A1, você pode conferir lá depois, o delta de A1 é igual a B. Ou seja, estou no estado A, aciono a transição 1, vou para o estado B. Então isso é um FD. No AFN, o delta de QA pode produzir mais de um valor, e o tabuleiro é um exemplo. Delta de 1V, estou na casa 1, aciono a transição vermelha, eu posso ir para 2 ou para 4. Aí é o não determinismo. Bom, a linguagem de um FN, assim como de um FD, é formada pelas strings que são aceitas pelo FN. Então a definição é exatamente a mesma. O que realmente muda, o que distingue o FN do FD é só a questão de uma transição, de uma transição poder te levar a mais de um estado. Então a string W é aceita pelo FN se o delta de Q0W contém pelo menos um estado final. Pelo menos porque, como eu te disse, Q0W, estado inicial Q0, string W, pode te levar a uma infinidade de estados. Por isso, se um deles for um estado final, então essa string ele aceita. A linguagem FN é o conjunto de strings que ele aceita. Tá bom? Então, algumas questõezinhas em cima do tabuleiro, só para a gente refletir um pouco mais, entender um pouco mais essa ideia do FN. Então, no exemplo do tabuleiro, a gente viu que a string VPP ela é aceita. Então, vamos pegar aqui uma situação hipotética, uma situação mais restrita. Imagina que a gente está considerando agora as strings somente formadas por P's. Então, se a entrada, né, se a string consiste somente de P's, quais os conjuntos de estados acessíveis? Ou seja, se eu só posso acionar transições P, para quais estados em quais estados eu posso chegar? Então, eu começo no estado 1. Aí a gente pode ir testando, né? Então, eu começo no estado 1. Se eu aciono uma transição P,
obrigatoriamente eu vou para o estado 5. Se eu aciono outra transição P, né, PP, do 5 eu volto ou para o 1 ou eu vou para 3, 7 ou 9. Estando no 1, 3, 7 ou 9, se eu acionar uma terceira transição P, volto para o 5. E assim por diante. Né? E do 5, se eu acionar mais outra transição P, ou eu vou para 1, para 3, para 7 ou para 9. Então, na verdade, se eu aciono um P, vou para o 5. Se eu aciono outro P, eu vou para uma dessas extremidades aí. Né? 1, 3, 7, 9. Um terceiro P vai para o 5, um quarto P vai para uma das extremidades. Ou seja, já conseguiu perceber como é que seria a regrinha de definição dos estados acessíveis. Então, se eu tenho um número ímpar de P's, eu estou no 5. Se eu tenho um número par de P's, eu estou num desses valores que pode ser 1, 3, 5, 7, 9. Tá certo? Então, uma vez que a gente identificou esse padrão, se eu te perguntar quais são as strings de P que são aceitas, o que é que você me diz? Ora, se as strings com número ímpar de P sempre me levam ao 5, então as strings ímpares não são aceitas. Mas as strings pares podem me levar ao 9, que é o estado final. Né? PP pode me levar ao 9, PP pode me levar ao 9, PP pode me levar ao 9, assim por diante. Né? Se eu tenho um número par de P's, eu posso chegar ao 9. Não obrigatoriamente, mas eu posso chegar. Mas isso para mim é suficiente para que a string seja aceita. Eu poder, a partir daquela sequência, chegar no estado final. Portanto, as strings com número par de P's, elas são sempre aceitas pelo FN. Esse exemplo foi só para a gente, né, conseguir entender melhor essa questão do FN. E aí, assim como ele, você pode pensar agora em outras situações, em que strings que tem V's, por exemplo, são aceitas, né? Só para a gente refletir um pouco mais e raciocinar um pouco mais assim, desse exemplo do tabuleiro. Bom, para encerrar nossa aulinha de hoje, nosso vídeo de hoje, vou trazer aqui duas perguntas. Tá? A primeira dela para a gente refletir e a gente vai responder isso no próximo vídeo. Todo autômato finito determinístico é um autômato finito não determinístico? Essa é a primeira pergunta. Então o que eu estou perguntando é, se eu te der um FD, esse FD ele está condizente com a definição de um FN? Ora, se você pensar um pouquinho, quiser pausar o vídeo e pensar um pouquinho, você pode fazer isso agora. Mas o fato é que, se você refletir direitinho, todo FD também é considerado FN. Por quê? Porque no FN, o que eu disse que acontece para ser um FN é que, dado a um estado, se eu acionar uma transição, eu posso, de repente, chegar a mais de uma transição. Mas não obrigatoriamente eu preciso chegar a mais de uma transição. Tá certo? Então, dado, se no meu autômato, qualquer estado com uma transição me leva a um único estado, isso é um FD. Mas também é um FN. É um FN mais restrito, porque ele só me leva a uma transição, cada transição só me leva a um estado, mas é um FN também. Né? O FN pode me levar a mais de um estado, mas não obrigatoriamente me leva a mais de um estado. Então, tecnicamente, todo FD é um FN. Agora, a outra pergunta. Todo FN é um FD? Bom, de bate-pronto você responderia não. Né? De bate-pronto você responderia não. Por quê? Porque se eu te dou um FN, aquele FN, eventualmente, eu vou ter estados que juntos com... Vou ter pelo menos algum estado que, dado uma transição, eu posso me levar a mais de um estado, e isso fere a definição de um FD. Então você me diz, não é um FD. Mas essa pergunta pode ser reformulada da seguinte maneira. Será que, dado um FN, eu consigo produzir um FD que aceita as mesmas strings? Bom, aí, sendo feita a pergunta dessa forma, eu já não posso responder com tanta certeza um sim ou não. Tá? Então, reformulando a pergunta. Imagina, dando o exemplo lá do tabuleiro. Imagina que, bom, tabuleiro eu já defini quem é um autômato, o FN do tabuleiro. Defini lá a tabelinha de transições. Então, ali é o meu FN do tabuleiro. O que eu estou perguntando é, será que eu consigo propor um FD para o tabuleiro que aceite as mesmas strings que o FN do tabuleiro aceita? Por exemplo, a gente viu no slide anterior que as strings com número par de P's são aceitas. Será que eu consigo produzir um FD que aceita aquelas mesmas strings? E não só aquelas, mas todas as outras que o FN do tabuleiro também aceita? E será que isso é verdade para qualquer FN? Bom, vou deixar essa pergunta no ar e vou responder isso no próximo vídeo. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.